A bandeja pesava mais que de costume naquela noite de quinta-feira. Marina Oliveira equilibrava 3 taças de champanhe francês enquanto atravessava o salão principal do Obsidian, o restaurante mais caro de São Paulo, localizado no último andar de um prédio espelhado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Aos 24 anos, ela havia aprendido a se tornar invisível. Era uma habilidade necessária quando se serve à elite financeira brasileira. Seus passos silenciosos sobre o carpete bordô não despertavam atenção. Ninguém olhava 2 vezes para a garçonete de uniforme preto impecável, cabelos castanhos presos num coque apertado, maquiagem discreta. Marina era parte da decoração, tanto quanto os lustres de cristal checoslovaco, ou as orquídeas brancas que enfeitavam cada mesa. Mas Marina via tudo. E mais importante, Marina ouvia tudo. 3 anos atrás, ela estava a 2 semestres de concluir seu doutorado em Linguística Aplicada na USP, com especialização em dialetos germânicos medievais e contemporâneos. Sua tese sobre a evolução fonética do suíço-alemão de Zurique havia chamado a atenção de universidades europeias. Bolsas de estudo aguardavam sua assinatura. O futuro brilhava com a promessa de uma carreira acadêmica internacional. Então, tudo desmoronou. Seu pai, um pequeno empresário do ramo têxtil, foi vítima de um golpe financeiro sofisticado que o deixou endividado além de qualquer possibilidade de recuperação. A vergonha foi tão profunda que ele simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas uma carta pedindo perdão. A mãe de Marina, incapaz de suportar a perda e a humilhação social, adoeceu gravemente. Os tratamentos médicos consumiram todas as economias da família em questão de meses. Marina largou a universidade no meio do semestre. Vendeu seus livros raros, suas anotações de pesquisa, tudo que tinha valor. Conseguiu o emprego no Obsidian através de uma prima que conhecia o gerente. O salário era bom para os padrões do setor, mas insuficiente para cobrir as dívidas herdadas e os remédios caros da mãe. Agora, enquanto depositava as taças na mesa 17 com precisão milimétrica, Marina sentia o peso familiar da resignação. Seus dedos, que antes deslizavam sobre páginas de manuscritos antigos, agora carregavam pratos de lagosta termidor e filé mignon ao molho madeira. A mesa 17 era especial naquela noite. Rodrigo Almeida Campos, o prodígio da tecnologia que aos 32 anos havia construído a TechVision, uma empresa de inteligência artificial avaliada em 15 bilhões de reais, ocupava a cabeceira. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios semanalmente. Jovem, atraente, com aquele sorriso confiante de quem nunca conheceu o fracasso, Rodrigo era a personificação do sucesso brasileiro na era digital. À sua direita estava Leonardo Marques, seu braço direito desde os tempos de startup no porão de uma república estudantil. Magro, óculos de armação fina, cabelo grisalho precoce aos 35 anos, Leonardo tinha fama de ser o cérebro técnico por trás das inovações da TechVision. À esquerda de Rodrigo, um homem que Marina não reconheceu imediatamente. Mais velho, talvez 50 anos, traços europeus marcantes, terno Armani cinza chumbo que provavelmente custava mais que o carro da maioria das pessoas. Depois soube que era Klaus Bergmann, um investidor suíço famoso por transformar empresas promissoras em gigantes multinacionais. Marina serviu o champanhe com a eficiência silenciosa de sempre. Rodrigo ergueu sua taça, sorriso amplo iluminando o rosto bronzeado. Pessoal, este é o momento que estávamos esperando. A fusão com a Global Tech está praticamente fechada. Amanhã, anunciamos ao mercado e a TechVision se torna a maior empresa de IA da América Latina. Leonardo ergueu sua taça, mas Marina notou algo em seus olhos. Uma hesitação, um brilho que não combinava com a celebração. Ao sucesso que construímos juntos, disse: Leonardo, a voz um pouco tensa demais para soar natural. Klaus Bergmann permaneceu em silêncio, apenas assentiu com a cabeça, um sorriso frio brincando nos lábios finos. Marina se afastou discretamente, mas não muito. Posicionou-se próxima ao carrinho de sobremesas, aparentemente organizando as louças,
mas na verdade dentro do alcance auditivo da mesa 17. Era um hábito inconsciente, esse posicionamento estratégico. Anos de treino acadêmico a haviam condicionado a capturar nuances de conversação. A conversa continuou em inglês por alguns minutos. Negócios, mercado acionário, projeções de crescimento. Rodrigo falava animado sobre os planos de expansão internacional. Marina limpava taças de cristal mecanicamente, seu cérebro em modo automático. Então Klaus se inclinou para frente e disse algo em voz baixa. Marina quase deixou cair a taça que segurava. Suíço-alemão. Não era apenas suíço-alemão. Era o dialeto específico de Zurique, aquele que ela havia estudado por 3 anos intensivos, aquele sobre o qual havia escrito 120 páginas de análise fonética detalhada. Um dialeto que menos de 2 milhões de pessoas no mundo falavam fluentemente e que seria incompreensível para a vasta maioria dos brasileiros, mesmo aqueles que falavam alemão padrão. O coração de Marina disparou. Suas mãos continuaram o movimento de limpar as taças, mas cada fibra de sua consciência estava agora focada nas palavras que fluíam da mesa 17. Klaus falava baixo, mas com clareza. Leonardo respondia no mesmo dialeto, embora com sotaque menos perfeito. Rodrigo ria, claramente alheio ao conteúdo da conversa paralela, fazendo piadas em inglês sobre o mercado americano. Marina traduzia mentalmente palavra por palavra, e o que ouvia fazia seu sangue gelar. Amanhã de manhã, às 9 em ponto, dizia Klaus em suíço-alemão, enquanto sorria para Rodrigo e fingia brindar. As ordens de venda já estão programadas. Quando o mercado abrir, vamos despejar 2 milhões de ações. Leonardo ajustou os óculos, um gesto nervoso. E o servidor? Isolado da rede principal desde ontem à noite, respondeu Klaus. Os arquivos que plantamos vão parecer ter sido criados há 6 meses. A auditoria do FBI não vai encontrar nada que aponte para nós. Marina sentiu náusea. Eles estavam falando de uma operação de venda a descoberto. Iam derrubar as ações da própria empresa de Rodrigo, lucrar bilhões com a queda e destruir a reputação dele no processo. E mais, haviam plantado evidências falsas de fraude contábil. Rodrigo continuava falando animadamente sobre a conferência de imprensa do dia seguinte, completamente inconsciente de que os 2 homens à sua mesa planejavam sua ruína financeira e possivelmente sua prisão. E a noiva dele? Perguntou Leonardo em suíço-alemão, sua voz baixa, quase um sussurro. Klaus sorriu, aquele sorriso gelado que não chegava aos olhos. Já está tudo arranjado. Ela vai romper o noivado amanhã à tarde, logo depois que a notícia da investigação vazar para a imprensa. Vai dar entrevista chorosa para a TV, dizendo que não sabia de nada, que se sente traída. A narrativa perfeita. Marina apoiou-se no carrinho de sobremesas, fingindo verificar o cardápio. Sua mente girava em velocidade vertiginosa. O que fazer? Ela era uma garçonete. Quem acreditaria nela contra um investidor internacional e o sócio mais antigo de Rodrigo Almeida? Mais importante, por que ela deveria se importar? Rodrigo era apenas mais um bilionário. Provavelmente havia pisado em dezenas de pessoas para chegar onde estava. O mundo dos negócios era cruel. Ela sabia disso melhor que ninguém. Seu próprio pai havia sido destruído por pessoas como essas. Mas enquanto observava Rodrigo rir de uma piada de Klaus, completamente confiante e alheio ao perigo, Marina viu algo que a fez hesitar. Vulnerabilidade. Por baixo do verniz de sucesso e confiança, havia um jovem empresário que acreditava genuinamente que estava cercado de aliados. Ela conhecia aquele sentimento, aquela confiança ingênua que o mundo era justo, que as pessoas eram honestas, que o trabalho duro era recompensado. Ela havia acreditado nisso também antes da vida lhe ensinar o contrário. O gerente do restaurante, Sr. Augusto, passou por ela com aquele olhar de reprovação permanente. Marina, as mesas da seção 3 precisam de atenção. Pare de ficar parada aí, sim, senhor. Marina pegou uma bandeja e se afastou, mas seu cérebro não parava de processar o que havia ouvido. Durante a próxima hora, enquanto servia entradas, pratos principais e sobremesas para outras mesas,
Marina elaborou e descartou dúzias de planos. Ir à polícia? Ela não tinha provas, apenas o testemunho de uma conversa que ouvira em um idioma obscuro. Tentar falar diretamente com Rodrigo? O gerente a demitiria no local por incomodar um cliente VIP. Às 10h30 da noite, a mesa 17 pediu a conta. Rodrigo pagou com seu cartão Black, deixou uma gorjeta generosa e se levantou para sair. Klaus e Leonardo o acompanharam, os três rindo de algo que Rodrigo havia dito. Marina observou enquanto se dirigiam à saída. Em menos de 12 horas, a vida daquele homem seria destruída. Ele seria acusado de fraude, abandonado por sua noiva, preso possivelmente. E os verdadeiros culpados sairiam bilionários. Ela pensou em sua mãe, deitada naquele quarto pequeno de hospital, sustentada por remédios que custavam metade do salário de Marina. Pensou em seu pai, desaparecido há 3 anos, provavelmente vivendo sob outra identidade em algum lugar do Brasil, incapaz de enfrentar a família que havia decepcionado. Pensou na garota que ela era 3 anos atrás, cheia de sonhos e planos, que acreditava que conhecimento e inteligência eram suficientes para vencer no mundo. Essa garota estava morta, mas talvez, apenas talvez, pudesse fazer uma última coisa boa antes de aceitar completamente o papel de invisível. Marina tomou uma decisão. Ela pegou um guardanapo de linho branco do carrinho de serviço, uma caneta do bolso do avental. Escreveu rapidamente em português com letra clara e urgente. Depois dobrou o guardanapo em um quadrado pequeno e perfeito. Rodrigo estava no lobby, esperando o manobrista trazer seu carro. Klaus e Leonardo conversavam próximos à entrada, ainda em suíço-alemão, rindo baixo de algo. Marina atravessou o salão com passos rápidos. Sr. Augusto a chamou, mas ela ignorou. Havia uma linha que, uma vez cruzada, não permitia retorno. Sr. Almeida, ela disse, a voz firme apesar do coração batendo como tambor contra as costelas. Rodrigo se virou, surpreso. Sim? Marina estendeu o guardanapo dobrado. O senhor esqueceu isto na mesa. Rodrigo pegou o guardanapo confuso. Eu não... É importante que o senhor leia. Marina interrompeu, os olhos fixos nos dele por um segundo intenso. Muito importante. Esta noite. Antes que ele pudesse responder, Marina se virou e voltou para o salão, suas pernas tremendo tanto que mal conseguia caminhar direito. Atrás dela, ouviu a voz trovejante do Sr. Augusto. Marina Oliveira no meu escritório agora. Ela soube, naquele momento, que estava demitida. 3 anos de trabalho duro, de gorjetas guardadas centavo por centavo, de humilhações engolidas e sorrisos forçados. Tudo jogado fora por um impulso insano de salvar um estranho. Marina entrou no escritório do gerente com a cabeça erguida, pronta para o inevitável. Lá fora, no lobby iluminado do edifício, Rodrigo Almeida abriu o guardanapo dobrado e leu as palavras escritas às pressas. Seus sócios planejam traí-lo. Vão vender suas ações amanhã de manhã e te incriminar por fraude. Há arquivos plantados em um servidor isolado. Eles falam em suíço-alemão porque acham que ninguém entende. Eu entendo. Você corre perigo. Confie em mim. Marina. O escritório do Sr. Augusto cheirava a cigarro e ambição frustrada. Um espaço claustrofóbico repleto de arquivos empoeirados e um calendário de 2022 ainda pendurado na parede. Marina estava de pé diante da mesa bagunçada, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, tentando manter a compostura. 3 anos, Marina. 3 anos trabalhando aqui e você nunca me deu um problema sequer, o gerente esbravejava, o rosto vermelho subindo do colarinho branco engomado até a testa calva. E agora você resolve abordar um cliente VIP sem autorização? Você sabe quem é aquele homem? Sei, senhor. Então você sabe que o que fez foi completamente inaceitável. Augusto bateu a mão na mesa, fazendo tremer um porta-canetas de acrílico barato. Nós temos protocolos, temos regras. Garçonetes não abordam clientes. Garçonetes não entregam bilhetinhos. Pelo amor de Deus, o que você estava pensando? Marina respirou fundo. Eu estava pensando em fazer a coisa certa. A coisa certa? A coisa certa era manter sua cabeça baixa e fazer seu trabalho. Augusto abriu uma gaveta e tirou um envelope pardo.
Está demitida. Pegue suas coisas e saia. Vou depositar o que te devo amanhã. Marina pegou o envelope com mãos que não tremiam mais. Havia uma calma estranha tomando conta dela, como se tivesse pulado de um penhasco e agora estivesse em queda livre, além do ponto sem retorno. Entendo. Pode ir. Ela saiu do escritório, atravessou o corredor de serviço até o vestiário feminino. Seu armário continha pouca coisa. Um casaco leve, uma bolsa de couro surrada, um livro em alemão que carregava para todo lado, mas nunca tinha tempo de ler. Marina trocou o uniforme por uma calça jeans e uma blusa simples, guardou seus pertences na bolsa. As outras garçonetes a observavam em silêncio. Juliana, uma colega que trabalhava há 5 anos no Obsidian, se aproximou. O que aconteceu? Fiz uma escolha, Marina respondeu, fechando o armário pela última vez. Saiu pela porta dos funcionários que dava para o estacionamento dos fundos. A noite de São Paulo estava quente e úmida, o ar carregado daquela poluição característica que fazia os olhos arderem. Marina caminhou até o ponto de ônibus, calculando mentalmente quanto tinha na conta bancária. Talvez o suficiente para 3 semanas, se fosse muito cuidadosa. Depois disso, teria que vender o notebook, talvez alguns livros que ainda restavam da época da universidade. Marina Oliveira? Ela se virou bruscamente. Um homem de terno escuro caminhava em sua direção. Alto, ombros largos, fone de ouvido discreto na orelha esquerda. Segurança particular, Marina reconheceu o tipo imediatamente. Quem pergunta? O senhor Almeida gostaria de falar com a senhorita. O carro está ali. O homem apontou para uma Mercedes-Benz preta estacionada a poucos metros, vidros escuros refletindo as luzes amareladas do estacionamento. O coração de Marina acelerou novamente. Ele acreditou. Rodrigo Almeida havia lido sua mensagem e acreditado nela. Ela seguiu o segurança até o carro. A porta traseira se abriu e lá estava Rodrigo. Gravata afrouxada, cabelo antes perfeitamente penteado, agora levemente desalinhado. Ele parecia diferente do homem confiante que ela havia servido horas atrás. Havia tensão em seu maxilar, preocupação em seus olhos escuros. Entre, por favor. Marina entrou no carro. O interior cheirava a couro novo e uma colônia cara. Rodrigo fez um gesto e o segurança fechou a porta, dando-lhes privacidade. Você escreveu que eles falam em suíço-alemão? Rodrigo foi direto ao ponto, a voz baixa, mas urgente. Como você sabe suíço-alemão? Marina hesitou apenas um segundo antes de decidir pela honestidade completa. Fiz doutorado em linguística aplicada na USP. Minha especialização era em dialetos germânicos, especificamente as variações regionais do suíço-alemão. Estudei por 3 anos o dialeto de Zurique. Rodrigo a estudou em silêncio por um momento. Uma garçonete com doutorado em linguística? Eu não terminei o doutorado. Tive que largar para trabalhar. Problemas familiares. E você realmente entendeu o que Klaus e Leonardo estavam dizendo? Cada palavra. Marina abriu a bolsa e tirou um pequeno caderno que usava para anotar pedidos. Arrancou uma página e começou a escrever rapidamente. Eles disseram que vão vender 2 milhões de ações amanhã, às 9 da manhã. Há arquivos falsos plantados em um servidor isolado da rede principal. Arquivos que vão parecer ter sido criados há 6 meses. O FBI vai investigar você por fraude. E sua noiva vai romper o noivado amanhã à tarde, logo depois da notícia vazar. Rodrigo ficou pálido. Camila? Eles subornaram Camila? Segundo o que ouvi, sim. Ele passou a mão pelo cabelo, respiração acelerada. Meu Deus! Leonardo. Conheço o Leonardo desde a faculdade. Construímos essa empresa juntos, dormindo 3 horas por noite, comendo miojo, acreditando no sonho. Como ele pôde? Marina não tinha resposta para isso. Traição. Era algo que desafiava a lógica. Ela sabia por experiência própria. Você tem provas do que ouviu? Rodrigo perguntou, recuperando parte do controle. Apenas minha palavra. E meu conhecimento do idioma. Ninguém vai acreditar. Você é uma garçonete. Sem ofensa. Eu sei. Por isso você precisa agir rápido, esta noite ainda. Marina inclinou-se para a frente, a mente analítica que havia sido treinada para resolver problemas linguísticos complexos, agora aplicada a uma conspiração corporativa.
Eles mencionaram um servidor isolado. Onde fica o data center da sua empresa? No subsolo do edifício sede, na Faria Lima. Mas tem segurança 24 horas, controle biométrico, câmeras. Você tem acesso? Claro, sou o CEO. Então precisamos ir até lá agora e encontrar esses arquivos antes que seja tarde demais. Se conseguirmos provar que os arquivos foram criados recentemente, não há 6 meses, desmontamos a armadilha. Rodrigo a observou como se a visse pela primeira vez. Você está propondo que invadamos minha própria empresa no meio da noite? Não é invasão se você é o dono, Marina retrucou. E não temos escolha. Em menos de 12 horas, seu mundo vai desmoronar. A menos que você tenha uma ideia melhor? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente pegou o telefone e fez uma ligação. Carlos, preciso que você me leve até o escritório. Agora. O carro começou a se mover, deslizando suavemente pelas ruas de São Paulo. Marina olhava pela janela, vendo a cidade passar em borrões de luz. Há poucas horas ela estava servindo champanhe. Agora estava sentada num carro de luxo ao lado de um bilionário, planejando uma operação noturna para salvar um império tecnológico. A vida tinha uma forma estranha de virar do avesso sem aviso. Você não precisa fazer isso, Rodrigo disse de repente. Já fez mais do que suficiente me avisando. Posso te dar dinheiro, uma recompensa pela informação. Você não precisa se envolver mais. Marina se virou para encará-lo. Fui demitida por te avisar. Já estou envolvida. E além do mais, ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei como é ser traído por pessoas em quem você confia. Sei como é ver tudo que você construiu desmoronar. Não desejo isso para ninguém. Rodrigo assentiu lentamente. Como você acabou servindo no Obsidian? Uma doutoranda em linguística? A vida, Marina respondeu simplesmente. A vida aconteceu. O edifício da Tech Vision era uma torre de vidro e aço de 22 andares que brilhava como uma joia futurista no coração da Avenida Faria Lima. Mesmo sendo quase meia-noite, havia luzes acesas em vários andares. Startups e empresas de tecnologia nunca dormiam realmente. O carro parou na entrada subterrânea. Rodrigo usou seu cartão de acesso e eles entraram num elevador privativo que descia direto ao subsolo. Marina notou as câmeras em cada canto, os sensores de movimento, a iluminação LED que projetava sombras nítidas. O data center era uma sala enorme mantida a temperatura gelada, fileiras intermináveis de servidores piscando com luzes verdes e azuis. O zumbido constante dos sistemas de refrigeração criava um ruído branco que vibrava nos ossos. Preciso encontrar o servidor isolado, Rodrigo murmurou, movendo-se entre as fileiras com familiaridade. Leonardo é responsável pela infraestrutura técnica. Se ele isolou um servidor da rede principal, teria que ser um dos modelos antigos que mantemos para backup. Quanto tempo temos? Marina perguntou, esfregando os braços contra o frio. A equipe de segurança faz rondas a cada 40 minutos. O turno da noite tem 3 guardas. Acabamos de passar por eles na entrada, então teoricamente temos tempo. Teoricamente, Marina repetiu nervosa. Eles vasculharam o data center por 20 minutos antes de Rodrigo parar diante de um servidor no canto mais afastado da sala. Olhe, os cabos de rede foram desconectados fisicamente. Ele ligou um laptop portátil que havia pegado de seu escritório no caminho, conectou ao servidor via cabo direto. Seus dedos voavam sobre o teclado, linhas de código correndo pela tela, num ritmo hipnótico. Marina observava por cima do ombro dele, incapaz de ajudar, mas sentindo a adrenalina pulsando nas veias. Encontrei, Rodrigo disse, a voz tensa. Arquivos de planilhas financeiras. Data de criação aparente, 6 meses atrás. Mas olhe aqui. Ele apontou para uma série de números. Os metadados do sistema operacional mostram que o arquivo foi realmente criado há 2 dias. Isso é suficiente para provar a fraude? Para um perito forense, sim. Mas precisamos de mais. Preciso rastrear quem criou os arquivos. Mais 10 minutos de digitação frenética. Marina olhava nervosamente para a porta, esperando a qualquer momento ver guardas de segurança entrarem. Impossível, Rodrigo murmurou.
Os logs mostram que fui eu quem criou os arquivos. Meu login, minha senha, meu certificado digital. Mas você não criou. Obviamente que não. Mas legalmente, tecnicamente, o sistema diz que fui eu. Leonardo deve ter clonado minhas credenciais de alguma forma. Marina pensou rápido. Onde você estava há 2 dias às 3 da tarde? Num voo para Brasília. Reunião com senadores sobre regulamentação de IA. Rodrigo abriu outro programa, acessou o sistema de controle de acesso físico do edifício. Aqui. Meu cartão de acesso foi usado para entrar no data center às 3h15 da tarde de 2 dias atrás. Mas eu estava literalmente a 1000 quilômetros de distância. Essa é sua prova, Marina disse, sentindo um lampejo de esperança. Registros de voo, sua localização física versus o uso do seu cartão aqui. Isso prova que alguém estava usando suas credenciais. Rodrigo começou a copiar todos os arquivos relevantes para um drive externo. Vou precisar de um advogado e de um perito forense digital. E preciso avisar a diretoria antes que Klaus e Leonardo façam seu movimento. Marina olhou para o relógio digital na parede. 00:40. Ainda havia tempo, mas estava se esgotando rapidamente. Um som ecoou do corredor. Passos. Rodrigo congelou, olhos arregalados. A Honda. Desliga tudo, Marina sussurrou urgentemente. Rodrigo desconectou o laptop às pressas, fechou o painel do servidor. Eles se esconderam atrás de uma fileira de equipamentos no momento em que a porta se abria. Um guarda entrou fazendo sua ronda de rotina, lanterna varrendo a sala. Marina prendeu a respiração, seu corpo pressionado contra o metal frio de um servidor, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que seria ouvido. O guarda passou a poucos metros deles, checando instrumentos, anotando algo numa prancheta. Segundos se arrastaram como horas. Finalmente, o guarda saiu, fechando a porta atrás de si. Marina soltou o ar que estava segurando. Isso foi perto demais. Vamos sair daqui, Rodrigo disse, guardando o drive externo no bolso interno do paletó. Eles saíram do data center com o máximo de naturalidade possível, pegaram o elevador de volta ao subsolo e entraram no carro que os aguardava. Só quando o veículo estava de volta nas ruas de São Paulo que Rodrigo finalmente relaxou os ombros. Obrigado, ele disse, olhando para Marina com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade. Você acabou de salvar minha empresa, minha vida. Ainda não, Marina corrigiu. Amanhã é que vai ser o dia decisivo. Rodrigo assentiu. Preciso de você ao meu lado, para traduzir, para testemunhar, para ajudar a expor esses bastardos. Eu sou apenas uma ex-garçonete que entende suíço-alemão. Você é muito mais que isso, Rodrigo disse com convicção. Você é a pessoa mais inteligente que conheci em muito tempo, e a única em quem posso confiar agora. Marina olhou pela janela novamente, vendo a cidade adormecida sob o céu escuro. Amanhã, ela pensou, o sol vai nascer sobre uma batalha que decidirá o futuro de muitas pessoas. E pela primeira vez em 3 anos, Marina Oliveira sentiu algo que havia esquecido existir. Propósito. Marina não dormiu naquela noite. Rodrigo a havia levado até um hotel 5 estrelas próximo à sede da TechVision, insistindo que ela descansasse num quarto pago pela empresa. Mas descanso era impossível. Ela passou as horas antes do amanhecer tomando banho, trocando de roupa com as peças que Rodrigo havia mandado um assistente comprar numa loja 24 horas e revisando mentalmente cada palavra que havia ouvido no restaurante. Às 6 da manhã, seu telefone tocou. Era Rodrigo. Marina, consegui uma reunião de emergência com o conselho diretor para as 8 horas. Vou apresentar as evidências antes que Klaus e Leonardo executem o plano. Preciso de você lá. Estarei pronta. Ela se olhou no espelho do banheiro luxuoso. A mulher que a encarava de volta estava diferente da garçonete que havia servido champanhe na noite anterior. O terno azul marinho que Rodrigo havia providenciado assentava perfeitamente. O cabelo solto emoldurava seu rosto, e havia uma determinação em seus olhos que ela não via há anos. Era a Marina acadêmica voltando à superfície. O carro a pegou às 7h15. Quando chegaram ao edifício da TechVision, a cidade já estava acordada,
o trânsito da Faria Lima congestionado como sempre, profissionais apressados equilibrando cafés e celulares enquanto corriam para seus escritórios. Rodrigo a esperava no saguão principal, cercado por 3 advogados e uma mulher que ele apresentou como doutora Fernanda Souza, perita forense digital. Todos pareciam tensos, mas profissionais. Marina, estes são os advogados da empresa, e a doutora Fernanda vai apresentar a análise técnica dos arquivos que encontramos ontem. Você vai precisar traduzir as conversas que ouviu. Rodrigo baixou a voz. Leonardo e Klaus já estão no andar da diretoria. Não sabem que descobrimos o plano. E sua noiva? Marina perguntou. Uma sombra passou pelo rosto de Rodrigo. Liguei para a Camila às 5 da manhã. Ela confessou tudo chorando. Klaus ofereceu 5 milhões de reais para ela me deixar na hora certa, construir a narrativa de que eu estava sob pressão e agindo de forma errática. Ela disse que ia fazer, mas não conseguiria viver com a culpa depois. Pelo menos há consciência em alguém, Marina comentou. Eles subiram até o 22º andar em silêncio. A sala de reuniões da diretoria era toda de vidro e minimalismo escandinavo, com uma mesa oval capaz de acomodar 20 pessoas e uma vista panorâmica de São Paulo que parecia abraçar a cidade inteira. Os membros do conselho já estavam chegando, executivos de cabelos grisalhos e ternos caros, carregando tablets e expressões de curiosidade. Uma reunião emergencial convocada com menos de 2 horas de antecedência era altamente incomum. Leonardo entrou, parecendo cansado, mas composto. Ao ver Marina, suas sobrancelhas se ergueram levemente em surpresa, mas ele não disse nada. Klaus Bergman chegou 5 minutos depois, impecável como sempre, aquele sorriso frio permanentemente fixado no rosto. Bom dia, Rodrigo, Klaus disse em inglês, voz suave. Esta reunião é sobre a fusão? Pensei que o anúncio seria apenas à tarde. É sobre traição, Rodrigo respondeu, e Marina viu Leonardo ficar pálido. O presidente do conselho, Dr. Alberto Mendes, um homem de 60 anos com vasta experiência em empresas de tecnologia, bateu levemente na mesa. Rodrigo, você convocou esta reunião. Tem a palavra. Rodrigo se levantou, conectou seu laptop ao projetor. A primeira imagem mostrada foi uma linha do tempo. Cavalheiros, nas últimas 24 horas, descobri uma conspiração para destruir esta empresa e me incriminar por fraude contábil. Uma conspiração que envolve 2 homens nesta sala. Klaus permaneceu impassível. Leonardo ajustou os óculos nervosamente. Isso é absurdo, Klaus disse calmamente. Rodrigo, você está sob muita pressão com a fusão. Talvez devesse... Deixe-me terminar, Rodrigo cortou. Ontem à noite, no restaurante Obsidian, você e Leonardo discutiram um plano em suíço-alemão, acreditando que ninguém em São Paulo poderia entendê-los. Mas alguém entendeu. Todos os olhos se voltaram para Marina. Esta é Marina Oliveira, linguista especializada em dialetos germânicos, especificamente suíço-alemão de Zurique. Ela estava servindo à mesa de vocês ontem, e ouviu cada palavra. Marina se levantou, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Sua voz saiu clara e firme. Às 10 horas da noite de ontem, ouvi o Sr. Bergman dizer, em suíço-alemão dialetal de Zurique, que às 9 da manhã de hoje executaria ordens de venda de 2 milhões de ações da TechVision. Ouvi-o mencionar arquivos plantados em um servidor isolado. Ouvi o Sr. Marques confirmar que o servidor estava isolado desde a noite anterior. Provem, Klaus disse, ainda calmo, provem que ela realmente fala suíço-alemão. Provem que ouviu o que alega ter ouvido. Rodrigo fez um gesto. Marina, por favor. Marina começou a falar em suíço-alemão fluente, o dialeto específico de Zurique, recitando exatamente o que havia ouvido na noite anterior. As palavras fluíam naturalmente, cada pronúncia precisa, cada construção gramatical autêntica. Klaus empalideceu. Leonardo abaixou a cabeça. Doutora Fernanda, Rodrigo chamou a perita forense. Por favor, apresente suas descobertas. A mulher se levantou, projetando telas cheias de dados técnicos. Encontramos arquivos de planilhas financeiras em um servidor isolado da rede principal da empresa.
Os metadados superficiais dos arquivos indicam criação há 6 meses. Porém, uma análise profunda do sistema operacional revela que foram realmente criados há 2 dias, às 13h15 da tarde. Ela mudou de tela mostrando registros de acesso. Os logs indicam que o Sr. Rodrigo Almeida criou esses arquivos usando suas credenciais. Porém, os registros de voo e controle de acesso físico mostram que ele estava em Brasília naquele exato momento. Alguém clonou suas credenciais digitais. O silêncio na sala era absoluto. Até o som do trânsito lá fora parecia ter sido sugado para um vácuo. Dr. Alberto olhou para Leonardo. Leonardo, você é o CTO. Tem acesso completo a todos os sistemas. Quer explicar como isso aconteceu sob sua supervisão? Leonardo tirou os óculos, limpou as lentes com mãos trêmulas. Eu não sei o que dizer. Tente a verdade, Rodrigo sugeriu, voz dura. Klaus se levantou abruptamente. Isso é uma armação. Vocês não têm provas reais de nada. Marina voltou-se para ele e disse, ainda em suíço-alemão dialetal, exatamente as palavras que ele havia dito sobre a noiva de Rodrigo. O rosto de Klaus perdeu toda a cor. Tradução, Marina disse em português. Você mencionou que a noiva do Sr. Almeida romperia o noivado hoje à tarde, após a notícia da investigação vazar, e que ela daria entrevista chorosa para a TV. Como você poderia saber disso, a menos que tivesse planejado? Dr. Alberto bateu na mesa com força. Alguém chame segurança e nossos advogados. Agora. Nos próximos minutos, tudo aconteceu rapidamente. Guardas de segurança entraram na sala. Klaus tentou sair, mas foi impedido. Leonardo desabou numa cadeira enterrando o rosto nas mãos. Rodrigo, Klaus disse, voz ainda tentando manter aquela calma gelada. Você está cometendo um erro. Podemos resolver isso. Ainda há tempo. Tempo para quê? Para você vender minhas ações e me destruir? Rodrigo caminhou até ficar cara a cara com o homem que havia tentado traí-lo. Eu confiei em você. Trouxe você para dentro da minha empresa. E você planejou minha ruína. Negócios, Klaus deu de ombros. Nada pessoal. Para mim é muito pessoal. Rodrigo virou-se para Leonardo. E você, Léo? Construímos isso juntos. Passamos noites acordados. Sobrevivemos de café e sonhos. Éramos irmãos. Leonardo finalmente ergueu o rosto, lágrimas escorrendo atrás dos óculos. Ele me ofereceu 50 milhões, Rodrigo. 50 milhões. Eu tenho dívidas que você nem imagina. Meu filho está doente, os tratamentos custam uma fortuna. Eu não tive escolha. Sempre há escolha, Marina disse baixinho, pensando em seu próprio pai. Dr. Alberto estava ao telefone com os advogados da empresa e com a Polícia Federal. A situação estava rapidamente se transformando de uma reunião corporativa em uma cena de crime de colarinho branco. Vocês têm evidências suficientes para apresentar às autoridades? Dr. Alberto perguntou a Rodrigo. Temos os arquivos forjados, os metadados, os registros de acesso e o testemunho da Marina sobre as conversas em suíço-alemão. Mais que suficiente para iniciar uma investigação formal. E as vendas de ações? Elas ainda vão acontecer? Rodrigo olhou para o relógio. 8h50. 10 minutos para o mercado abrir. Ele pegou o telefone e ligou para o diretor financeiro. Marcelo, preciso que você monitore todas as ordens de venda programadas para nossas ações. Se aparecer alguma coisa suspeita, bloqueie imediatamente e me informe. 2 minutos depois, o telefone tocou. Rodrigo atendeu, ouviu e um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Ordens de venda de 2,1 milhões de ações, programadas para executar exatamente às 9 horas. Bloqueamos a transação. As ações estão com origem em contas das Ilhas Cayman. Klaus fechou os olhos. Leonardo começou a soluçar. A Polícia Federal chegou 40 minutos depois. 2 agentes de terno, sérios e eficientes, algemas brilhando nos cintos. Klaus foi levado com as mãos algemadas, ainda tentando manter aquela compostura europeia, mas falhando miseravelmente. Leonardo mal conseguia caminhar, amparado por um dos guardas. Antes de sair,
Leonardo olhou para Rodrigo uma última vez. Me desculpa, mano. Eu estraguei tudo. Rodrigo não respondeu. Apenas virou o rosto. Quando a sala finalmente esvaziou, deixando apenas Rodrigo, Marina e Dr. Alberto, o silêncio foi quebrado pelo presidente do conselho. Marina, ele disse estendendo a mão, a empresa tem uma dívida imensa com você. Sem sua coragem e conhecimento, estaríamos enfrentando uma catástrofe. Marina apertou a mão dele, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas 12 horas. Rodrigo se aproximou, passou a mão pelo cabelo bagunçado. Precisamos conversar, você e eu, sobre o seu futuro. Meu futuro? Marina repetiu. Você salvou minha empresa. Mostrou uma inteligência e uma coragem extraordinárias. Pessoas assim são raras, muito raras. Rodrigo a encarou diretamente. Quero que você trabalhe para mim. Não como garçonete, como consultora estratégica. Sua habilidade linguística é valiosa, mas sua capacidade analítica é ainda mais. Posso pagar um salário que permitirá que você cuide da sua mãe e termine seu doutorado. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela piscou rapidamente para afastá-las. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Rodrigo sorriu e era um sorriso genuíno, sem aquela arrogância de bilionário que ela havia visto antes. Diga que vai me ajudar a reconstruir a confiança nesta empresa. Diga que vai usar seus talentos para algo que realmente importa. Marina olhou pela janela de vidro para a cidade que a havia derrubado e humilhado, mas que agora oferecia uma segunda chance. Sim, ela disse, a voz firme, eu aceito. E pela primeira vez em 3 longos anos, Marina Oliveira permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas boas ainda pudessem acontecer para quem lutava por elas. A notícia explodiu na mídia brasileira como um furacão. Em menos de 6 horas, todos os principais portais de notícias estampavam manchetes sobre a conspiração bilionária desbaratada na Tech Vision. As televisões exibiam imagens de Klaus Bergman e Leonardo Marques sendo levados pela Polícia Federal. Os comentaristas econômicos analisavam cada detalhe do golpe frustrado. E no centro de tudo estava Marina Oliveira, a garçonete que falava suíço-alemão. Marina, você precisa ver isso, disse Carolina, a nova assistente que Rodrigo havia designado para ajudá-la nos primeiros dias. A jovem de 22 anos segurava um tablet mostrando uma matéria da Folha de São Paulo. O título dizia: Linguista disfarçada de garçonete salva império tecnológico de fraude bilionária. Marina leu o artigo sentada em seu novo escritório no 15º andar da Tech Vision. Um espaço moderno com vista para a cidade, mesa de vidro, cadeira ergonômica alemã e estantes vazias esperando para serem preenchidas com seus livros que ainda estavam em caixas no pequeno apartamento que ela ainda não havia deixado. A matéria era surpreendentemente precisa. Alguém havia vazado detalhes da reunião do conselho, embora nomes tivessem sido omitidos para proteger a investigação em andamento. Mas a história de Marina estava lá, colorida e dramatizada, transformando-a de pessoa real em personagem de filme. Isso é muito, Marina murmurou, desligando o tablet. Vai ficar pior antes de melhorar, Carolina avisou gentilmente. Os repórteres estão ligando direto para a recepção pedindo entrevistas. Já tivemos 15 pedidos só esta manhã. Diga que não estou dando entrevistas, é o que tenho dito. Mas eles são insistentes. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Rodrigo entrou carregando 2 xícaras de café. Ele parecia cansado, mas aliviado. A tensão dos últimos dias começando finalmente a se dissipar. Trouxe café. Forte, do jeito que você gosta. Marina aceitou a xícara com um sorriso grato. Como descobriu que gosto de café forte? Observação, Rodrigo respondeu, sentando-se na cadeira de frente para a mesa dela. É uma habilidade útil no mundo dos negócios. Prestar atenção nos detalhes. Aprendi isso traduzindo manuscritos medievais. Um ponto fora do lugar podia mudar completamente o significado de uma frase. Eles tomaram café em silêncio confortável por um momento antes de Rodrigo falar. A Polícia Federal está construindo um caso sólido contra Klaus e Leonardo. Os advogados dizem que pode levar meses, talvez anos,
mas as evidências são irrefutáveis. Eles vão responder por fraude, conspiração, tentativa de manipulação de mercado. E a empresa? Como estão as ações? Surpreendentemente estáveis. O mercado reagiu positivamente quando soube que desbaratamos a conspiração antes que causasse danos. Nossa transparência ajudou. Rodrigo tomou um gole de café. Mas há outro problema. Marina esperou. Preciso de um novo CTO. Leonardo vai ficar preso por um bom tempo, e mesmo que não ficasse, jamais poderia voltar. Também preciso reestruturar o conselho, restaurar a confiança dos investidores, provar que a TechVision não é apenas eu cercado de pessoas corruptas. E como planeja fazer isso? Sendo completamente transparente, contratando auditores externos, implementando novos protocolos de segurança. E ele fez uma pausa significativa, promovendo pessoas de verdadeira integridade para posições de liderança. Marina o encarou. Você está falando comigo? Quero que você seja minha diretora de estratégia e comunicações internacionais. Sua habilidade linguística será crucial para nossas expansões globais. Mas, mais importante, você demonstrou julgamento ético sob pressão. É isso que preciso ao meu lado. Rodrigo, eu não tenho experiência corporativa. Eu servia café há uma semana. E antes disso, você estava há 2 semestres de um doutorado numa das melhores universidades do país. Você fala quantos idiomas? Fluentemente? Português, inglês, alemão padrão, suíço-alemão, francês e italiano. Com competência intermediária em espanhol, russo e mandarim. Rodrigo se inclinou para a frente. Marina, a maioria dos executivos que conheço tem MBA de escolas caras, mas não consegue pensar além de planilhas de Excel. Você tem algo que não se ensina em nenhuma escola de negócios. Inteligência genuína e princípios morais. Posso ensinar o resto. Marina olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Pessoas correndo de um lado para outro, cada uma com seus próprios problemas, sonhos, medos. Uma semana atrás, ela era uma delas, invisível e resignada. Vou precisar terminar meu doutorado. A empresa vai pagar. Meio período, horário flexível. Consideramos investimento no seu desenvolvimento. E minha mãe? Os tratamentos são caros. Plano de saúde executivo cobre família imediata. Os melhores médicos de São Paulo. Marina sentiu um nó na garganta. Você não precisa fazer tudo isso, eu sei, mas quero. Rodrigo se levantou e estendeu a mão. Aceita. Marina apertou a mão dele, firme e decidida. Aceito. As semanas seguintes foram um turbilhão de aprendizado. Marina absorvia informações como uma esponja, estudando o mercado de tecnologia, entendendo a estrutura corporativa da TechVision, aprendendo sobre fusões, aquisições e o delicado equilíbrio entre inovação e regulamentação. Rodrigo a incluía em todas as reuniões importantes, apresentando-a como sua nova diretora de estratégia. Inicialmente, havia ceticismo. Executivos veteranos olhavam para aquela mulher jovem com desconfiança mal disfarçada. Quem era ela para estar naquela mesa? Mas Marina provava seu valor silenciosamente, contribuindo com insights que só alguém com sua formação acadêmica poderia oferecer. Numa negociação com investidores alemães, ela notou nuances culturais na comunicação que Rodrigo havia perdido, ajustando a abordagem e fechando o acordo. Numa conferência com parceiros franceses, sua fluência impecável no idioma criou uma conexão que nenhum tradutor profissional conseguiria. Lentamente, o ceticismo se transformava em respeito. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde, Marina estava revisando contratos quando recebeu uma ligação inesperada. Marina Oliveira? Sim. Aqui é Juliana Ferraz, da TV Record. Estamos fazendo uma reportagem especial sobre você e a TechVision. Gostaria de uma entrevista. Não estou dando entrevistas no momento, mas agradeço o interesse. Entendo, mas achei que deveria saber. Conseguimos contato com o gerente do Obsidian. Ele está disposto a falar sobre como você era uma funcionária problemática, como abordava clientes inapropriadamente. Marina sentiu raiva subindo. Isso é completamente falso e o você sabe. É a versão dele. E ele está disposto a ir ao ar. A menos que você queira dar sua versão da história.
Era uma armadilha clássica. Se Marina falasse, validaria a narrativa. Se ficasse quieta, permitiria que mentiras fossem contadas. Vou pensar e retornar sua ligação. Marina desligou e imediatamente foi até o escritório de Rodrigo. Ele estava numa videoconferência, mas ao ver a expressão dela, encerrou rapidamente. O que aconteceu? Ela explicou sobre a ligação da repórter. Rodrigo ficou furioso. Vou processar esse desgraçado por difamação. Não, Marina disse calmamente. Isso só vai dar mais atenção para ele. Deixe-me lidar com isso do meu jeito. Como? Marina pensou por um momento, então sorriu, dando a entrevista. Mas nos meus termos. 2 horas depois, Marina estava sentada diante de uma câmera num estúdio da Record. A repórter Juliana Ferraz, uma mulher de 40 anos com cabelo loiro, platinado e sorriso profissional, fazia perguntas com aquele tom de falsa empatia que jornalistas sensacionalistas adoravam. Marina, você trabalhava como garçonete há 3 anos. Muitas pessoas estão se perguntando, por que uma mulher com sua educação estava servindo mesas? Marina respirou fundo. Porque a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos. Minha família passou por dificuldades financeiras sérias. Meu pai desapareceu após perder tudo num golpe financeiro. Minha mãe ficou doente. Eu tive que escolher entre meus sonhos acadêmicos e cuidar de quem eu amo. Escolhi minha família. E não se arrepende? Arrependo-me de não ter tido escolha. Mas não me arrependo de ter feito o que era certo. A dignidade não vem do cargo que ocupamos, mas de como tratamos as pessoas, que honramos nossos compromissos. Juliana mudou de tática. O Sr. Augusto, gerente do Obsidian, diz que você era uma funcionária difícil, que frequentemente desrespeitava regras. O Sr. Augusto me demitiu porque avisei um cliente que estava sendo traído. Eu poderia ter ficado quieta, mantido meu emprego seguro. Mas eu ouvi um plano para destruir a vida de um homem inocente. Tive que escolher entre meu conforto e minha consciência. Algumas pessoas dizem que você se aproveitou da situação para conseguir um cargo alto na TechVision. Marina encarou a câmera diretamente. Fui contratada porque tenho habilidades que a empresa precisa. Falo 8 idiomas. Tenho formação acadêmica em linguística aplicada. E provei que posso pensar estrategicamente sob pressão. Se isso é aproveitar-se da situação, então todo profissional competente que é promovido por mérito está se aproveitando. A entrevista foi ao ar naquela noite. Marina assistiu de seu apartamento com sua mãe ao lado. Dona Helena, ainda frágil, mas melhorando com os novos tratamentos, segurou a mão da filha. Estou orgulhosa de você, filha. Seu pai também estaria. Marina sentiu lágrimas escorrerem. Acha que ele está vivo em algum lugar? Tenho certeza. E um dia, quando ele tiver coragem de voltar, vai encontrar uma filha que se tornou tudo o que ele sonhou e mais. No dia seguinte, as redes sociais explodiam com apoio a Marina. As hashtags Marina Oliveira e Inteligência Vence viralizaram. Mulheres jovens escreviam mensagens contando suas próprias histórias de resiliência. Estudantes universitários a proclamavam como exemplo de que educação e ética ainda importavam. O Sr. Augusto do Obsidian tentou dar uma entrevista defendendo-se, mas foi tão desastrosa que o próprio restaurante o demitiu para controlar os danos à reputação. Marina voltou ao trabalho focada e determinada. Havia muito a fazer. A TechVision estava navegando águas turbulentas e cada decisão importava. Numa reunião com o conselho, Dr. Alberto propôs algo inesperado. Rodrigo, Marina, acho que é hora de vocês dois se tornarem as faces públicas da nova TechVision. Uma campanha de transparência completa. Mostrar ao mercado que esta empresa é dirigida por pessoas de integridade. Rodrigo olhou para Marina. O que acha? Acho que a verdade sempre vence no longo prazo. Se temos uma história boa para contar, por que escondê-la? E assim, Marina Oliveira, a garçonete invisível que falava suíço-alemão, tornou-se uma das executivas mais reconhecidas do Brasil. Mas ela nunca esqueceu de onde veio, nem das pessoas que ainda eram invisíveis, aos olhos do mundo. E estava determinada a mudar isso, uma decisão ética de cada vez. 3 meses se passaram desde a noite no Obsidian, que mudou tudo. O inverno paulistano chegara com suas manhãs frias e cinzentas, mas dentro da TechVision,
O clima era de renovação e otimismo. Marina estava em sua sala, preparando uma apresentação para investidores japoneses, quando Rodrigo apareceu na porta com aquela expressão que ela já havia aprendido a reconhecer. Ele tinha algo importante para discutir. Tem um minuto? Sempre. Marina salvou o arquivo e girou a cadeira para encará-lo. O que foi? Rodrigo entrou e fechou a porta atrás de si, um gesto que indicava a privacidade necessária. Lembra que eu mencionei a fusão com a Global Tech, que estava sendo negociada antes de tudo explodir? A que Klaus e Leonardo estavam supostamente apoiando? Exatamente. A Global Tech entrou em contato novamente. Querem retomar as negociações. Marina percebeu a tensão na voz dele. Mas você está desconfiado. Estou. Depois de tudo que aconteceu, confiar em grandes corporações ficou mais difícil. Rodrigo se sentou na cadeira de frente para ela. A Global Tech é sediada em Boston, é enorme, tem recursos que poderíamos usar. Mas também tem uma reputação de engolir empresas menores e destruir suas culturas. Então, por que considerar a fusão? Porque somos bons, mas não somos grandes o suficiente para competir globalmente sozinhos. A inteligência artificial está evoluindo rápido demais. Precisamos de parceiros com alcance internacional ou vamos ficar para trás? Marina pensou por um momento. Quando seria a reunião? Semana que vem. Em Boston. O CEO deles, Richard Hampton, quer me encontrar pessoalmente. Rodrigo hesitou. E ele especificamente pediu que você estivesse lá. Eu? Por quê? Sua reputação te precede. A história da conspiração frustrada chegou até os Estados Unidos. Hampton disse que quer uma empresa parceira com liderança ética demonstrável. Você é a prova viva disso. Marina sentiu um misto de orgulho e apreensão. Boston. Ela nunca havia saído do Brasil. Primeira viagem internacional? Rodrigo perguntou, lendo sua expressão. Primeira viagem de avião que não seja Congresso Acadêmico Nacional, Marina admitiu. Vou precisar de um passaporte atualizado. Já está sendo providenciado. Rodrigo sorriu. Marina, eu não faria isso sem você ao meu lado. Aprendi que as melhores decisões são tomadas quando tenho pessoas em quem confio me dizendo a verdade, mesmo que doa. Nos dias seguintes, Marina mergulhou em pesquisa sobre a Global Tech. A empresa tinha uma história impressionante de inovação, mas também algumas aquisições questionáveis, onde fundadores originais foram sistematicamente removidos após as fusões. Havia um padrão que a incomodava. Na noite anterior ao voo, Marina visitou sua mãe no apartamento novo que a TechVision havia ajudado a alugar, mais espaçoso e próximo de um hospital de qualidade. Dona Helena estava muito melhor, o rosto recuperando cor, os movimentos mais firmes. A doença ainda estava lá, mas sob controle. Minha filha indo para os Estados Unidos falar com americanos ricos, Dona Helena disse com orgulho enquanto preparava chá. Parece coisa de filme. Às vezes eu ainda acho que vou acordar servindo champanhe no Obsidian. Dona Helena pegou a mão de Marina. Sabe o que seu pai sempre dizia? Que o mundo pertence aos corajosos. Ele não teve coragem suficiente para enfrentar seus erros, mas você tem. Você é mais forte que nós dois juntos. Sinto falta dele, Marina confessou, a voz quebrando um pouco. Eu também. Mas acho que, onde quer que esteja, ele está vendo você brilhar. O voo para Boston foi uma experiência surreal. Classe executiva, assentos que viravam camas, comida servida em porcelana de verdade. Marina não conseguia parar de pensar no contraste com sua vida de 3 meses atrás. Rodrigo estava sentado ao lado dela, trabalhando no laptop, mas ela notou que ele olhava pela janela com frequência, perdido em pensamentos. Nervoso? Ela perguntou. Um pouco. Rodrigo fechou o laptop. Esta fusão pode ser a melhor ou a pior decisão da minha vida. E eu não sei qual. O que seu instinto diz? Que é arriscado. Mas todo crescimento é. Ele a encarou. E o seu? Que devemos ser extremamente cuidadosos. Não podemos confiar apenas em palavras bonitas e apresentações corporativas. Precisamos entender as verdadeiras intenções deles. Como fazemos isso? Marina sorriu. Da mesma forma que descobri a conspiração.
prestando atenção no que as pessoas dizem quando acham que ninguém está ouvindo. Boston, em junho, era surpreendentemente agradável. Céu azul, temperatura amena, a cidade histórica exalando aquela combinação peculiar de tradição e inovação que só cidades universitárias antigas conseguem criar. A sede da Global Tech ficava num arranha-céu moderno, em Financial District. Richard Hampton os recebeu pessoalmente, um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho perfeitamente cortado, sorriso profissional e olhos calculistas. Rodrigo, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Hampton apertou a mão dele com firmeza estudada. E você deve ser a famosa Marina Oliveira. Li sobre você. Impressionante. Obrigada, Sr. Hampton. Richard, por favor, aqui somos informais. Mas Marina notou que, apesar da informalidade declarada, tudo no escritório de Hampton gritava hierarquia e controle. A disposição dos móveis, a forma como sua assistente esperava instruções silenciosas, até a temperatura da sala parecia calculada. A apresentação da fusão foi impecável. Slides profissionais, projeções de crescimento agressivas, mas não impossíveis, sinergia entre as tecnologias das duas empresas. Na superfície parecia o acordo perfeito, mas algo incomodava Marina. Durante o almoço num restaurante caro de frutos do mar, Hampton trouxe mais dois executivos, Sarah Chen, CFO da Global Tech, e Michael Torres, VP de Operações. Ambos eram eficientes, articulados, sabiam exatamente o que dizer. Conversavam em inglês naturalmente. Marina participava fluentemente, mas também observava. Sarah tinha um tique nervoso de mexer na pulseira quando alguém fazia uma pergunta difícil. Michael desviava o olhar levemente para a esquerda antes de responder sobre prazos e cronogramas. Pequenos detalhes que a maioria ignoraria. Mas Marina havia sido treinada para ver padrões em comunicação. Após o almoço, enquanto Rodrigo estava numa reunião privada com Hampton, Marina aceitou o convite de Sarah para conhecer as instalações técnicas da empresa. Você é linguista, certo? Sarah perguntou enquanto caminhavam por corredores de vidro e aço. Sou, dialetos germânicos principalmente, mas tenho interesse em semiótica aplicada à comunicação corporativa. Interessante. Deve ter sido fascinante descobrir aquela conspiração apenas ouvindo as pessoas. Foi necessário, mais do que fascinante. Sarah a levou até uma sala de servidores similar à da Tech Vision. Engenheiros trabalhavam concentrados, o zumbido familiar dos sistemas de refrigeração criando aquele ruído branco que Marina já associava com poder computacional. Nossa infraestrutura é robusta, Sarah explicava. Quando a fusão for concluída, poderíamos migrar todos os sistemas da Tech Vision para nossos servidores, em 3 meses. Marina percebeu algo. Por que migrar tudo tão rápido? Eficiência, custos operacionais reduzidos, melhor controle de qualidade. Mas vocês perderiam a redundância. Se algo desse errado nos sistemas integrados, ambas as empresas cairiam juntas. Sarah sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. São detalhes que ainda serão discutidos. Aquela noite de volta ao hotel, Marina bateu na porta da suíte de Rodrigo. Precisamos conversar. Ele abriu, ainda de camisa social, mas com a gravata desfeita, aparência cansada. Entra. Como foi sua tarde? Reveladora. Marina se sentou no sofá elegante da suíte. Rodrigo, eles querem migrar toda nossa infraestrutura para os sistemas deles em 3 meses. Sim, Hampton mencionou isso. Disse que seria mais eficiente. Também significa que teríamos 0 independência operacional. Se a fusão desse errado, não teríamos como separar as empresas novamente sem perder tudo. Rodrigo se sentou ao lado dela. Está dizendo que é uma armadilha? Estou dizendo que é uma aquisição disfarçada de fusão. Eles vão gradualmente assumir controle completo enquanto você assina documentos que parecem razoáveis. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Como você sabe disso? Pelos mesmos sinais que vi com Klaus e Leonardo. A forma como falam sobre prazos, como evitam certos detalhes, como a linguagem corporal deles muda quando você questiona a autonomia da Tech Vision. Mas as projeções financeiras são sólidas.
Projeções são apenas números num papel. O que importa é a intenção real por trás deles. Marina se inclinou para a frente. Rodrigo, você construiu essa empresa do zero. Ela é sua visão, seu legado. Tem certeza que quer entregá-la para pessoas que veem apenas um ativo a ser absorvido? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para as luzes de Boston. Então, lentamente, começou a rir. Um riso baixo, cansado, mas genuíno. Sabe o que? É engraçado. 3 meses atrás eu teria assinado esse acordo sem pensar 2 vezes. Teria acreditado em cada palavra, confiado cegamente porque Hampton tem reputação impecável no mercado. E agora? Agora tenho você me lembrando que reputação e caráter são coisas diferentes. Rodrigo se virou para encará-la. Obrigado, novamente. Parece que você está sempre me salvando de decisões terríveis. Não estou salvando você. Estou sendo a parceira estratégica que você me contratou para ser. É mais que isso, Rodrigo disse baixinho, e havia algo diferente em sua voz. Algo mais pessoal. Você é a única pessoa que se importa com meu bem-estar genuinamente, não com o que pode ganhar de mim. Marina sentiu o coração acelerar. O ar entre eles mudou, carregado de uma tensão que não era conflito, mas algo completamente diferente. Rodrigo, eu sei, ele interrompeu suavemente. É complicado. Você trabalha para mim, tem toda aquela política corporativa, mas eu preciso que saiba que nestes 3 meses você se tornou mais do que uma colega, mais do que uma amiga. Marina sabia que deveria ser profissional, manter distância, proteger a relação de trabalho que haviam construído. Mas olhando para aquele homem que havia lhe dado uma segunda chance, quando ninguém mais acreditaria nela, que havia tratado seus talentos com respeito e sua história com dignidade, ela sentiu algo desmoronar dentro de si. Todas aquelas paredes que havia construído nos últimos 3 anos, todas aquelas defesas contra sentimentos e vulnerabilidade, começaram a rachar. Também preciso que você saiba algo, Marina disse, voz baixa, mas firme. Quando te avisei naquela noite no restaurante, não foi apenas porque era a coisa certa a fazer. Foi porque, mesmo servindo sua mesa por 2 horas, eu vi algo em você. Bondade genuína, respeito pelas pessoas ao seu redor. Algo que a maioria dos homens ricos que eu servia não tinham. Eles ficaram ali, sentados no sofá de uma suíte de hotel em Boston. 2 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis possíveis, olhando um para o outro como se vissem pela primeira vez. Rodrigo estendeu a mão, hesitante. Marina a pegou, e ambos souberam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. No dia seguinte, Rodrigo educadamente declinou a fusão com a Globaltech. Richard Hampton não escondeu sua frustração, mas manteve a compostura profissional. Durante o voo de volta para São Paulo, Rodrigo e Marina discutiram planos alternativos, crescimento orgânico, parcerias estratégicas menores, investimento pesado em pesquisa. Era um caminho mais lento, mas um que manteria a integridade da visão original da Tech Vision. E enquanto o avião cortava o céu sobre o Atlântico, suas mãos entrelaçadas discretamente entre os assentos, ambos sabiam que haviam tomado a decisão certa, não apenas para a empresa, mas para eles. 6 meses depois de Boston, a Tech Vision estava irreconhecível, não em tamanho ou estrutura, mas em espírito. A empresa havia se tornado um modelo de ética corporativa, citada em escolas de negócios como exemplo de que integridade e lucro podiam coexistir. Marina havia concluído seu doutorado finalmente, defendendo sua tese numa cerimônia emocionante na USP, onde Rodrigo estava na primeira fila, aplaudindo de pé junto com os professores. A manchete no jornal da universidade dizia: doutora que salvou bilhões usando linguística prova que conhecimento é poder. Era uma tarde de sexta-feira quando tudo mudou novamente. Marina estava em sua sala, agora decorada com diplomas emoldurados, fotos da família e estantes repletas de livros em 12 idiomas diferentes, quando Carolina entrou com uma expressão estranha no rosto. Marina, tem um homem na recepção pedindo para falar com você.
Ele não tem agendamento, mas disse que é urgente e pessoal. Diz que se chama José Oliveira. Marina congelou. O telefone que segurava caiu sobre a mesa com um ruído surdo. José Oliveira era o nome de seu pai. Manda ele subir, Marina conseguiu dizer, a voz rouca. Tem certeza? Carolina perguntou preocupada. Posso pedir para a segurança verificar primeiro. Não. É ele. Eu sei que é ele. 5 minutos se arrastaram como horas. Marina ficou de pé, sentou, levantou novamente, incapaz de ficar parada. Rodrigo apareceu na porta. Havia sentido a tensão à distância. O que aconteceu? Meu pai está aqui. Rodrigo entrou. Fechou a porta. Quer que eu fique? Sim, por favor. A batida na porta foi suave, quase hesitante. Marina abriu. O homem de pé no corredor tinha 53 anos, mas parecia ter 10 a mais. Cabelo completamente grisalho, rosto marcado por linhas profundas de sofrimento. Roupas simples, mas limpas. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos que Marina lembrava de sua infância, cheios de bondade e agora de uma vergonha esmagadora. Marina, ele disse, voz quebrando. Minha menina. Ela não sabia se deveria gritar, chorar ou abraçá-lo. Fez as 3 coisas ao mesmo tempo. Pai, onde você esteve? 3 anos. 3 anos sem uma palavra. José Oliveira entrou na sala trêmulo, aceitando a cadeira que Rodrigo ofereceu silenciosamente. Eu não tinha coragem de voltar. Depois de perder tudo, de decepcionar vocês, eu achei que seria melhor desaparecer. Fui para o interior de Goiás, trabalhei em fazendas, mudei de nome, vivi com a culpa todos os dias. Mamãe ficou doente, Marina disse, lágrimas escorrendo. Eu larguei a universidade para cuidar dela. Trabalhei como garçonete para pagar os remédios. Eu sei, José disse, chorando abertamente agora. Eu acompanhava vocês de longe, pedia para conhecidos me mandarem notícias. Quando via reportagens sobre você na TV, sobre como você salvou essa empresa, eu soube que havia criado uma filha melhor do que eu jamais poderia ser. Rodrigo, sentindo que aquele momento era privado, começou a sair, mas Marina o segurou pela mão. Fica. Você faz parte da minha vida agora. José olhou para Rodrigo com reconhecimento. Você é o homem que deu uma chance à minha filha quando ninguém mais daria. Rodrigo apertou a mão do homem mais velho. Na verdade, sua filha salvou tudo o que eu construí. Ela é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Passei 3 anos odiando os homens que me enganaram, José continuou. Odiando a mim mesmo por ter sido fraco demais para enfrentar as consequências. Mas vendo Marina hoje, vendo o que ela se tornou, entendi que meu maior legado não foi o negócio que perdi. Foi a filha que criei para ser forte quando eu não fui. Por que voltou agora? Marina perguntou, sentando-se ao lado do pai. Porque preciso pedir perdão antes que seja tarde demais. E porque vi na TV que você está sendo homenageada na Câmara Municipal na semana que vem. Queria estar lá se você me permitir. Não como o pai que você merecia, mas como o pai que estou tentando me tornar novamente. Marina segurou a mão enrugada do pai. Mamãe sabe que você está aqui? Ainda não. Vim falar com você primeiro. Ver se havia alguma chance de redenção. Há sempre uma chance de redenção, Marina disse, pensando em sua própria jornada. Mas você precisa prová-la com ações, não com palavras. Eu sei. Estou pronto. Eles conversaram por 2 horas. José contou sobre os anos perdidos, o trabalho duro que fizera para começar a pagar suas dívidas antigas, mesmo sem ser obrigado legalmente. A terapia que finalmente procurou para lidar com a depressão e vergonha. Não eram desculpas, eram explicações. E diferente de Klaus ou Leonardo, havia genuíno arrependimento em cada palavra. Quando José saiu, prometendo visitar Dona Helena no dia seguinte com supervisão de Marina, ela desabou no sofá exausta emocionalmente. Rodrigo se sentou ao lado dela, passou o braço pelos ombros dela num gesto protetor que havia se tornado natural entre eles. Você vai perdoá-lo? Eventualmente. Perdão não significa esquecer ou justificar o que ele fez, mas significa dar a ele a chance de ser melhor. Marina encostou a cabeça no ombro de Rodrigo. Afinal,
Alguém me deu essa chance quando eu mais precisava. A homenagem na Câmara Municipal foi um evento grandioso. Políticos discursavam sobre ética nos negócios, sobre a importância da educação, sobre como Marina representava o melhor do Brasil. Ela sorria educadamente, mas por dentro estava ansiosa. José Oliveira estava na terceira fileira, ao lado de Dona Helena, mãe e pai reunidos pela primeira vez em 3 anos, conversando baixinho, reconstruindo pontes queimadas. Não seria fácil nem rápido, mas era um começo. Rodrigo estava na primeira fileira, olhando para Marina com aquele sorriso que ela havia aprendido a amar, aquele que dizia sem palavras: "Estou orgulhoso de você." Nos meses seguintes, a vida assumiu um ritmo estável, mas satisfatório. José conseguiu um emprego na TechVision como supervisor de manutenção, uma posição humilde, mas honesta, que ele abraçou com gratidão. Dona Helena continuava melhorando, forte o suficiente para voltar a cozinhar e encher a casa com o cheiro de comida caseira. Marina dividia seu tempo entre a empresa, sua pesquisa acadêmica continuada e um programa de bolsas que havia criado para estudantes de famílias de baixa renda que queriam estudar linguística. O programa se chamava Vozes Invisíveis, uma homenagem às pessoas que o mundo ignorava, mas que tinham tanto a oferecer. E havia Rodrigo. O relacionamento deles havia florescido lentamente, respeitosamente, construído sobre uma base de confiança e admiração mútua. Eles eram cuidadosos, sabendo que tanto a empresa quanto suas vidas pessoais dependiam de fazerem as coisas da maneira certa. Era uma noite de dezembro, quase um ano exato desde aquela noite no Obsidian, quando Rodrigo levou Marina de volta ao restaurante. "Por que aqui?" ela perguntou, enquanto entravam no estabelecimento luxuoso que havia sido o cenário de tanta mudança. "Porque tudo começou aqui", Rodrigo respondeu, guiando-a até uma mesa privativa, longe dos outros clientes. "Porque foi aqui que conheci a mulher mais extraordinária do mundo, mesmo que eu não soubesse na época." A mesa estava decorada com orquídeas brancas, as mesmas que enfeitavam o restaurante naquela noite fatídica. Champanhe francês esperava em um balde de gelo. Senhor Almeida, senhorita Oliveira, um garçom apareceu, não o antigo gerente Augusto que havia sido demitido, mas alguém novo e respeitoso. "Será um prazer servi-los esta noite." Marina sorriu para o jovem. "Obrigada. E, por favor, trate todos que trabalham aqui com respeito. Eles são tão importantes quanto qualquer cliente." O garçom pareceu surpreso pela gentileza, mas assentiu com gratidão. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo pegou a mão de Marina sobre a mesa. "Neste último ano, você transformou não apenas minha empresa, mas minha vida inteira. Ensinou-me a ver as pessoas que eu estava ignorando. Ensinou-me que integridade vale mais que qualquer lucro. Ensinou-me que as pessoas mais extraordinárias às vezes estão escondidas aos olhos de todos." "Rodrigo", ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Deixa eu terminar. Marina Oliveira, você começou como uma garçonete invisível num restaurante caro, mas você sempre foi brilhante, sempre foi forte, sempre foi excepcional. O mundo só precisava abrir os olhos para ver." Ele se levantou e, para o choque de Marina, se ajoelhou ao lado da mesa. Pessoas no restaurante começaram a perceber, sussurros se espalhando pela sala. Rodrigo tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso. "Quero passar o resto da minha vida ao lado da mulher que me salvou. Não apenas da conspiração de Klaus e Leonardo, mas de me tornar o tipo de pessoa que ignora o que realmente importa. Casa comigo?" Marina estava chorando, rindo, sem conseguir formar palavras. Finalmente, conseguiu acenar que sim com a cabeça, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. O restaurante inteiro explodiu em aplausos, mas Marina só via Rodrigo, seus olhos cheios de amor e promessa, e sentiu que finalmente, depois de anos de luta e dor, havia encontrado seu lugar no mundo. Não como uma executiva poderosa ou uma acadêmica renomada, embora fosse ambas, mas como ela mesma, Marina Oliveira, a mulher que transformou sua invisibilidade em superpoder e sua inteligência em ferramenta de justiça. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples, mas linda, num jardim em Campos do Jordão. Dona Helena chorou de felicidade.
José caminhou com a filha até o altar, redimindo-se, simbolicamente, ao entregá-la a um homem bom. A TechVision continuou crescendo, mas de forma orgânica e ética, tornando-se uma das empresas mais respeitadas do país. Marina implementou políticas de contratação que priorizavam talento sobre pedigree, dando chances a pessoas que, como ela, haviam sido ignoradas pelo sistema tradicional. E toda quinta-feira à noite, Marina reservava 2 horas para ensinar suíço-alemão gratuitamente online para estudantes do mundo inteiro, porque ela nunca esqueceu que foi uma habilidade linguística obscura, aprendida por pura paixão acadêmica, que mudou sua vida, e que, às vezes, as ferramentas mais improváveis são aquelas que salvam o dia. 1 ano após o casamento, Marina estava em seu escritório quando recebeu uma carta. Não um e-mail, mas uma carta física, escrita à mão, com caligrafia trêmula. Era de Leonardo Marques, da prisão. Nela, ele pedia perdão. Não buscava redenção ou favor, apenas queria que Marina soubesse que assistir sua integridade e coragem havia lhe ensinado mais sobre caráter do que qualquer sucesso financeiro jamais poderia. Marina leu a carta 2 vezes, então a guardou numa pasta especial em sua gaveta. Algumas feridas levavam tempo para curar, mas perdão, ela havia aprendido, não era sobre absolver o culpado, era sobre libertar a vítima. Naquela noite em casa, Marina e Rodrigo jantaram na varanda com vista para as luzes de São Paulo. A cidade que havia quase a quebrado agora brilhava como testemunha de sua ressurreição. "Sabe o que estou pensando?" Rodrigo disse, entrelaçando os dedos nos dela. Que aquela garçonete invisível no Obsidian salvou muito mais que minha empresa. Ela me salvou de me tornar um homem vazio. Me lembrou que pessoas são mais importantes que lucros. Marina sorriu, beijando-o suavemente. E aquele bilionário orgulhoso me lembrou que bondade pode existir em qualquer lugar, se estivermos dispostos a enxergá-la. Eles ficaram ali, 2 sobreviventes de suas próprias batalhas, unidos por uma noite de conspiração e coragem, construindo juntos um futuro que honrava tanto seus talentos quanto seus valores. E enquanto a cidade adormecia ao redor deles, Marina Oliveira pensou em todas as pessoas invisíveis que ainda existiam no mundo. Os garçons, os zeladores, os trabalhadores que faziam a sociedade funcionar, mas eram ignorados como parte da decoração. Ela não podia salvar a todos, mas podia fazer sua parte, uma oportunidade de cada vez, uma voz de cada vez. Porque ela sabia, melhor que ninguém, que as pessoas mais perigosas para a injustiça eram aquelas que o mundo subestimava. E Marina Oliveira havia provado isso de forma espetacular. Fim da história. Se a jornada de Marina tocou seu coração, se você se emocionou com essa história de coragem, redenção e segundas chances, saiba que temos muito mais narrativas inspiradoras esperando por você. Marina nos ensinou que a invisibilidade pode ser transformada em força, que o conhecimento é a arma mais poderosa e que a integridade sempre vence no final. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história de superação. Deixe seu like se você acredita que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. E nos comentários conte-nos, você já se sentiu invisível? O que fez para mudar isso? Sua história pode inspirar alguém que precisa ouvir que mudança é possível. Porque assim como Marina provou, não importa onde você esteja agora. O que importa é a coragem de dar o próximo passo. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca é invisível para quem realmente enxerga.